Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, liberando aqui. Deixa eu só passar o link aqui. Bom, ontem nós começamos a ver os itens lá, os elementos que a gente ia parameterizar, né? Para receber os códigos HTML via String Builder. Antes de começar a aula, pessoal, vou fazer uma observação. Ontem acabou que tumultuou um pouquinho, por conta nos momentos das dúvidas e depois, enfim, teve minha máquina que desligou e acabou que ficou um pouquinho tumultuada a aula, onde ficou um pouquinho confuso. Eu vou manter um padrão seguinte, vou fazer, acho que eu já tinha até feito essa proposta já no início, vou fazer um período de explanação, vamos explicar, vou demonstrar, e aí vamos abrir para dúvidas. Mas aí, esse tempo de dúvida, a gente precisa tentar não esticar muito, para a gente não sair muito não perder muito o foco. Aí vamos tentar fazer dessa forma. Eu acredito que aí eu vou preparar mais ou menos cada aula e as próximas, um conteúdo que eu vou aplicar aí nos primeiros 30 minutos, e a gente tira uns 5, 10 minutos aí talvez para tirar as dúvidas que tiverem referente ao assunto, conforme for o caso, né? Então, se forem coisas simples, todo mundo pegou, a gente pula essa parte e manda ver. E aí a gente deixa para ver os itens mesmo, né, as dúvidas de cada um nos prazos dos 30 minutos aí posterior à aula, para ter um aproveitamento melhor aí. E é claro que eu sei que durante o curso, às vezes, tem algum item que a gente precisa entender e precisa perguntar, talvez para não atrapalhar o andamento, não tem problema. Mas é mais assim, vou pedir para a gente tentar evitar tumultuar muito nesses momentos aí, para a gente ser mais objetivo nessa parte. Beleza? Vou abrir aqui o nosso template. Cadê? Abriu? Não. Vou abrir só para deixar aqui se a gente precisar de alguma coisa. Alguém aí está precisando do projeto? Acho que o Gilberto perdeu, eu já mandei o link para ele. Alguém mais está precisando do projeto ou tem condição de continuar com o que estava ontem, com o de ontem? Coloca depois lá no OneDrive de hoje, já compensa o de ontem. Perfeito. O de ontem eu estou com ele separado aqui já, eu tirei para dar uma analisada naqueles itens, já descobri o que foi, e eu subi aqui no meu Google Drive, depois eu vou passar para a pastinha lá. Na hora que a gente encerrar a aula, eu subo o de hoje e o de ontem. Bom, então vamos lá, eu vou, apenas para a gente encerrar o problema de ontem, a fonte. O problema da fonte que nós tivemos aqui, está acontecendo que o CSS da página do WebDev está sobrepondo as propriedades dessa fonte. Eu já sei qual que é o arquivo que se refere, eu não consegui resolver definitivamente. Cheguei a resolver ali tirando o arquivo, ele cria o WebDev cria um arquivo aqui, ó, esse aqui, que é responsável pelo estilo das páginas. E o que está acontecendo? Nesse projeto aconteceu, não sei porquê, depois eu vou descobrir e explico, mas para que vocês saibam, esse arquivo, .wws, ele é o responsável. Então, teve momentos ali que eu tirei, ou durante o debug eu interrompi ele e ele trouxe a fonte certinha, igual está aqui, trouxe para o nosso projeto. Mas por algum momento o WebDev está criando ele da mesma forma e ele está ficando na frente depois das nossas propriedades, então ele está interferindo na fonte. Por enquanto vamos deixar isso,
Eu vou dar uma olhada aí final de semana por que ele está jogando na frente, e aí eu explico e mostro para vocês certinho para a gente fazer a correção definitiva e já ficar registrado aí esse detalhe que pode acontecer, né? Vilani, tem como mudar o CSS para dizer que esse tem prioridade sobre o CSS do tema, tem prioridade sobre o CSS do WebDev? Sim, o que acontece? Onde nós fazemos as referências, é mais ou menos assim que funciona. Esse problema acontece porque aqui eu tenho as referências, tá vendo? Então, eu tenho aqui só um CSS. Se eu tiver 2, 3, os que vão ficando para baixo são os que têm maior prioridade. Então, o que acontece é que o do WebDev não tem só esse. Ele inclui o nosso, porém, deixa eu abrir porém, ele inclui outros abaixo, tá? Então, o que acontece? O nosso aqui não está ficando, ele não está ficando como uma prioridade que deveria. Então, as propriedades da folha de estilo do WebDev estão sobrepondo ele aqui. Por isso que está acontecendo isso, tá? Então, eu não me apeguei a isso agora porque eu não consegui identificar, eu estou comparando entre os outros projetos que eu tenho e estou fazendo os testes aqui de inserir de outras formas para ver como que ele está fazendo isso. Eu consegui corrigir temporariamente matando aquele arquivo e executando, porém, quando dá um rebuild, ele acaba gerando de novo e aí ele volta de novo à fonte. Então, não vamos perder tempo com isso e aí mais para frente a gente acerta isso. Eu vou dar uma olhada aqui que foi e mostra exatamente como vai resolver definitivamente. Mas é bom o que aconteceu, que já fica mais um item aí para quem... Eu sei que alguns ainda não sabiam, não sabia disso talvez. Então fica aí a dica, quando tiver duas folhas de estilo diferentes, 2, 3 ou mais, sempre vai ter prioridade as que estiverem para baixo, tá? Bom, eu vou iniciar, vamos direto aqui no nosso template limpo, no Zuning. Eu vou abrir ele aqui já e nós vamos começar. Vou abrir no Sublime e nós já vamos pegar os pontos aqui logo e vamos criar os parâmetros necessários. O que nós vamos fazer hoje? Acabei que eu não mostrei aqui o conteúdo da aula. Vamos concluir o que nós começamos ontem, que é identificar esses blocos, tá? Que vai ser de nome do usuário, a função do usuário, pet da foto, o menu, as mensagens e as tarefas. Nós vamos trabalhar com esses itens aqui. Eu não vi outros também. E depois disso nós vamos criar as funções que vão retornar as strings com conteúdo HTML dessas estruturas aí. Nós vamos criar essas funções, tá? Mas eu acredito que não vai dar tempo de criar todas as funções. Nós vamos começar hoje. E algumas, como a mensagem, tarefas que nós não temos ainda os formulários para poder inserir isso, nós vamos deixar a estrutura lá estática, tá? E posteriormente nós vamos criar a nossa tabela de mensagem, vamos criar a função que nem nós vamos fazer a do menu. A do menu a gente já deve começar a montar hoje ainda já a estrutura certa dela. Vou abrir um arquivo novo aqui. Então esse aqui é o nosso código do before. Quero executar o nosso projeto. Beleza. Esse aqui nós começamos ontem, né? Que está no profile. Deixar a tela meia. Então tá, aqui nós temos o pet. Vamos começar com ele aqui, vai ser o primeiro parâmetro. Esse aqui vai ser a mesma foto.
Esse nome nós não vamos deixar nada. E no nome nós não vamos deixar nada. Beleza, o nome do usuário vai ser o 2. A função vai ser o 3. Beleza, temos 2 ícones, depois nós vamos colocar os eventos nesses ícones aí para abrir mensagens e o profile de repente ali. A hora que tiver prontas os formulários a gente volta e inclui. Agora não tem problema. Dashboard ali, ó, ele está apontando para uma página que não existe. Nós vamos tirar essa referência aqui, já vamos deixar o hashtag para evitar erro na hora do clique. Então a nossa navegação começa onde, ó? Nosso menu ali depois começa aqui. Ele tem o título, né? Vou colocar aqui menu principal. Vamos manter ele estático aí. Deixa eu salvar isso aqui para não perder o que a gente está fazendo. Então, o menu todo, a estrutura, nós vamos manter aqui só o título. Ele abre e fecha. E aí daqui, o que é aqui? Deixa eu ver o dashboard. O dashboard já não vai entrar mais ali não. Então daqui até o final, vamos pegar até o último item. Eu acho que é aqui, ó. Que encerra. Eu vou recortar esse conteúdo aqui, só para a gente ver se não ficou de um furo. Eu vou recortar ele, recortei e vou colocar no lugar um parâmetro, que é o quarto, né? O quarto. Save, beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos vou criar aqui ó, um set de procedure. Vou criar uma procedure que vai chamar uma PRC monta menu. Vou colocar aqui vou jogar o conteúdo para dentro aqui. Isso daqui é só temporário, tá? Para a gente montar, depois nós vamos substituir essa string estática aqui por uma funçãozinha que vai montar concatenando. Só ver se está certinho, beleza. Result SP. Tranquilo, então, o que tá? Deixa eu dar uma olhada no HTML que a gente tem aqui mais para baixo. Bom, para baixo aqui nós não temos mais nada. Então vamos identificar aqui outro lugar. Vamos identificar aonde que está essa lista aqui das tarefas. Sidebar conclui aqui. Começa o page content, ele está dentro do content. Então vai ter a barra superior.
Acho que aqui, por aqui tá o search, né, ó. Placeholder, vou colocar aqui, pesquisa. Deixa traduzido já. Bom, aqui nós temos, ó, as mensagens, começa aqui. Onde que ela termina? Termina aqui. Então vamos substituir esse bloco das mensagens pelo 5, né? E vamos fazer aqui no WebDev outra procedure. Vai chamar PRC monta lista MSG. Beleza, retorna a nossa string ali. As tarefas que começam aqui. Vai até aqui. Que vai ser o nosso sexto parâmetro. Vamos criar a nossa PRC, monta lista tarefas. Beleza. Então nós temos aí, monta a nossa lista de tarefa, o que monta as mensagens e o que monta o menu. O que mais que faltou aqui? Eu acho que os conteúdos são esses. Então, eu vou copiar esse código aqui que está alterado. Vamos voltar lá no nosso template e vamos alterar o conteúdo conteúdo aqui do before. Beleza, de baixo é só fechamento, a gente não precisa mexer. Então tá tranquilo. Vou fazer um teste aqui, vamos ver como ficou isso. Beleza. Ó, ficou 2. 1 é a foto, né? Não dá para enxergar. O 2, o 3, no lugar do menu aqui está o 4. O 5 e o 6 está solto lá porque não tem as divs, mas tranquilo. Nosso template continua ok, porém sem os conteúdos, né? Beleza. Deixa eu fechar esse que está me atrapalhando. Então, o que nós vamos fazer aqui agora?
No initialization do template, vou fazer assim, ó, zone page content ponto html before é igual a string build zone page content ponto html before e eu vou testar aqui direto. Eu acho que eu não cheguei a usar direto com a Procedure, mas a gente tem primeiro parâmetro que é a foto, que não tenho nada para passar. Deixa eu fazer melhor aqui, vamos fazer organizado aqui. VR. Fazer um negócio que nós já vamos usar logo para tudo. Nós vamos criar... Tá, nós vamos criar... Ué, não abriu aqui para mim. Deixa eu só ver aqui um... Só um segundinho, deixa eu ver aqui que ele não abriu aqui para mim. Vamos fazer o seguinte, nós vamos criar as variáveis aqui, que vai ser vrcode usuário. Vamos criar aqui vr nome usuário string. Se habilitar esse tratamento de nome de string, nós vamos ter aqui o nome do usuário, tá? O código, o nome do usuário, vrpet foto user. O que mais que nós vamos ter aqui? Vr função user do usuário, pet da foto, o nome, a função, as listas, br lista msg br lista task, tarefas, né? Beleza, eu acho que é isso. O menu não precisa? Não entendi. Para o menu não precisa de uma variável? Vamos precisar também. Br menu. Bem lembrado. Então, beleza. A princípio é isso aqui que a gente precisa. Tá. Vou criar uma página aqui. Em branca por enquanto. Vai ser nossa página de login. Depois de separar essas strings, nós vamos começar a fazer os formulários. Aí vai ficar mais tranquilo para trabalhar. Vou deixar aqui o login, senha e um botão. 。
edit login. Senha. Oxi, cadê, né? Aqui, tipo password. Beleza. Entrar. Beleza, aqui eu vou colocar um VR, vou deixar o VR código usuário igual a 1, VR nome do usuário igual edit login, VR função, vou colocar aqui administrador, VR nome, função, código, VR lista, tarefa, é igual a PRC, monta lista tarefas, VR lista mensagem, PRC lista mensagem, VR menu é igual a PRC monta menu. Qual que faltou aqui? Opa, tá aqui. Código do usuário, nome, pet foto faltou, né? Vamos lá. BR, pet foto user. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma foto ali já, só para a gente ver funcionando. Vai ser barra foto user.jpg. Vamos deixar. O Binari. Sim? Então, quando você deixa barra foto user JPG, você tem que criar onde está instalado a sua aplicação, esta pasta, não é isso? Não, vou falar que é uma pasta imagem, por exemplo. Eu dou barra imagem, não é isso? Aí você precisa ter, se você colocar barra imagem, você precisa ter a estrutura. Então, agora, não importa qual diretório que eu coloco o meu projeto, né? Desde que dentro do meu projeto eu tenho uma barra imagem. Exatamente, dentro do root, né? Vamos dizer assim, da pasta raiz do seu site. Isso, da minha pasta onde vai começar o index. No nosso caso, é a pasta web, tá? Então, sempre dentro da pasta web. A gente trabalha dentro da pasta web, não dentro da pasta do projeto. Essa pasta do projeto, ela não é visível dentro do servidor web. Só é visível... Existe um comando fdir create, algo assim. Porque se não existir a pasta, ele cria. Não, sim. Aqui não é o caso nesse momento, porque não é o caso, vamos dizer assim, não vem ao caso. Nós vamos criar isso aí depois, mas cria-se conforme a necessidade, né? Sim. Mas aqui nesse caso nós vamos criar, vou jogar uma fotinha ali direto na raiz, só pra gente... Cadê? Deixa eu lembrar onde é que tá aqui, ó. Imagens, user, que estão as fotos aqui. Pedidos. Aqui. Foto user. Isso aqui abrindo aqui. Então é isso aqui mesmo, foto user JPG. Foto user JPG. Então, tranquilo. Page display aqui, page principal. Então aqui a gente pega aí a estrutura básica. Nosso template
aqui, então a gente vem aqui agora e vamos completar então o string build, a gente primeiro é o pet da foto, né? Vr pet photo user, depois é o vr nome e usuário, vr função, aí vem o menu, vr menu, vr primeiro vem as mensagens, né, que ficou lá. Lista mensagens, depois lista tarefas. Menu é por último. Hã? Ah, não, desculpa. É que você criou a variável menu por último. Não, nada a ver. Não, só o variável. Bom. Vilano, mas aí nesse lugar tem que ter uma ordem. A ordem que você colocar lá, você tem que seguir essa mesma ordem aí? Exatamente. Você colocou o percentual 1 é o primeiro parâmetro, o percentual 2 é o segundo. O 3, o 4, assim por diante. Aqui você tem que passar na mesma sequência. O valor do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, quando estiver. De acordo com a porcentagem que você colocou, o número da porcentagem, né? Exato. Tá bom. Bom, então aqui montamos o conteúdo do HTML. Vamos ver como que ficou isso. Deu tudo certo. Milene, não dá, Vilani, não dá para colocar percentual um nome, não. Tem que ser um número, né? Eu sempre usei só com número, que na documentação ele trata número, né? Mas eu nunca tentei com nome não, para ver se ele aceita. Eu acredito que não. Não vi, não cheguei a ver. Tá bom. Bom, vou deixar o nosso login como a primeira página dinâmica. Beleza. Milani. Olha lá. Legal, nós tivemos um erro aqui, ó. Então, o menu ele montou, o nome ele pegou, a função ele pegou, a foto não funcionou, ó. Vamos ver por que não funcionou a foto. Foto user. Beleza, que faltou aqui o pedidos, como que é? WD20 web. Botou a barra no início. Beleza. Então faltou isso lá para funcionar. Bom, o que mais que deu errado aqui? Faltou o nosso camarada das mensagens, né? A lista veio, as tarefas, né? Mas a mensagem não veio. Ops. Bom, os menus vieram todo o conteúdo, a princípio está certinho. O que faltou no menu? Aparentemente nada. Tá tudo aqui. Beleza, vamos ver o que foi então. Bom, vamos acertar primeiro a nossa foto. Bom, foto. E vamos ver. Cadê? Mensagens. Monta a lista mensagens. Deixa eu ver se ele não está trazendo aqui ou se o problema é lá. Ele vai entrar aqui. Bom, ele trouxe aqui. Então, o nosso problema está lá mesmo. Então, foto, nome, função, menu, lista mensagem, lista tarefa. Vamos ver se é isso mesmo que ficou. 5 e 6. O 6 é a tarefa, né? Então, o que ele não fez aqui?
Estranho. Fernando, você não colocou um underline entre lista mensagem, não? Não, acho que não. Ele veio a variável aqui. Conferir a variável do login. Lista mensagem. Tá certo. Aqui ele recebeu o valor. Ah, não. Lista tarefas. Opa, tá errado aqui, né? Vixe. Confusão. É lista MSG. Lista MSG. Essas que não existe tarefa mensagem. Bagunçou mesmo. Lista MSG aqui. Bom, agora acho que tá certo. Vamos ver se resolveu. Beleza. Então tá lá. O efeito funcionou direito, a foto trouxe legal, menu legal. Beleza, então deu para ver que vai desmembrando o HTML, a gente pode montar qualquer conteúdo em tempo de execução, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma olhada como é que nós vamos fazer para desmembrar a função. Até nesse momento ela está estática, né? Então o que nós precisamos? O que nós temos estrutura é o menu. A mensagem, tarefa nós não temos ainda. Então vamos fazer a procedure que vai popular o nosso menu. O que nós vamos precisar fazer primeiro? Eu vou, para essa primeira etapa, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uns poucos itens ali, direto no banco de dados, e vamos criar essa função aí. Depois do menu pronto, nós vamos ter que começar a criar os nossos formulários, não vai ter jeito. Mas aí nós vamos criar o nosso panel lá, e dali para frente vamos criar o formulário. Porque o menu, o que acontece? Ou a gente coloca ele estático ou tem que fazer a função. Então nós não temos para onde correr aqui, nós vamos ter que criar os dois para poder ir trabalhando legal. Porque se cria as páginas depois do template montado, não consegue chamar a página pelo menu se ele não tiver a rotina pronta. Acho que eu até tenho aqui, ó. Como é a mesma estrutura que eu estou usando, eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê o... Acho que nós não chegamos a criar o banco de dados ainda, né? Ainda não. Então vamos fazer o seguinte. Pedidos WD20. Tá, beleza. Acho que eu não tenho esse banco aqui ainda. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz a alteração no banco de dados, depois atualiza e sincroniza, ou você faz a coisa ao contrário? Eu vou criar um banco aqui inicial, né?
Vou criar aqui pelo próprio SQL Server, vou rodar o script que o WebDev gera para criar a estrutura. Depois de criada a primeira vez, aí eu sincronizo com o programinha Apex SQL. Aí eu faço o quê? Eu sempre mantenho um banco teste e um banco produção, vamos dizer assim. Quando eu preciso atualizar no meu desenvolvimento, eu crio um banquinho zerado com a estrutura que o WebDev gera via script, e aí eu sincronizo com a base de teste para não perder os dados, entendeu? Aí ele sincroniza só a estrutura, no caso. Entendi. Aí Mas depois as alterações você faz aonde? No WebDev ou você faz no banco de dados e sincroniza a análise no banco de dados? Eu faço no WebDev, as alterações de banco de dados eu faço tudo no WebDev. Aí, por exemplo, quando são... Na verdade, eu sempre mantenho o padrão, mesmo quando são poucas alterações, eu faço no WebDev, eu crio um banco de dados zerado, que eu sempre mantenho ali, até está aparecendo ali aquele banco atualizado, eu sempre uso aquele. Eu zero as tabelas dele, rodo o script do WebDev, ele fica com a estrutura de acordo com a análise. Aí eu uso o Apex para sincronizar com os outros bancos, entendeu? Tá bom. Vou criar aqui, criou o banco. Eu vou importar aqui da minha própria tabela, depois eu mando um script aí com os registros, se alguém quiser. Beleza. Então agora já temos as tabelas aqui, ó. Eu vou usar por enquanto a própria conexão aqui. Beleza. Bom, a estrutura do menu, ela é o seguinte, então nós temos um menu ID, um ID para o item, o título, o URL, o ID PY e tá até errado, tá P item, deveria ser PY item. Depois deixa eu até vou acertar isso logo para não ficar mais complicado depois. PY item menu. Deixa eu ver se ele não vai estar bloqueado aqui. Beleza, eu mudei isso aqui direto no design para a gente não perder tempo com isso. Então, vamos editar aqui as linhas. Beleza, como que essa estrutura aqui vai funcionar? Eu vou pegar um banco de dados aqui que eu uso essa estrutura. Tem pouquinhos menus, ó, não são muitas coisas. Ó, um pouquinho registro. Então, sempre o menu, por exemplo, o dashboard, ele é um item que está direto na raiz do menu. Então, ele tem um ID, ó, ele foi o primeiro que eu criei nesse caso aqui. Ele está com o ID 1, o ID item está 0. Não é recomendado, deveria colocar 1 e 1, por exemplo, aqui. Mas eu não coloquei 1 e 1 porque eu criei isso aqui e depois coloquei o PY 1 e 1 como raiz. Vocês vão entender ali funcionando
Pode ver que todo mundo que está na raiz, o pai é 1 e 1. Então, se eu tivesse colocado ele 1 e 1, ia ficar bagunçado. Por isso que eu mudei ele depois para 1 e 0, para não precisar refazer isso aqui. Então, eu tenho o cadastro que está na raiz, ó, pai 1 e 1, ele é o 2, 1. Eu tenho relatórios que está na raiz, é o item 4, é o menu 4, item 1, também é filho. Ela é uma estrutura recursiva, então ele vai pegando os itens, se ele é filho de alguém, ele entra no subnível, se não, ele fica na raiz onde está. Então, nós vamos criar, a princípio, outra observação. O que é o URL? A URL é o nome da nossa página, o nome da página no WebDev mesmo. Então, por exemplo, se a página é page principal, a URL lá vai ser page principal, não vai ser URL HTTP, nem nada, nem barra. Por quê? Porque como nós estamos trabalhando aqui com um site dinâmico no WebDev, ele não consegue enxergar dentro do projeto dele, você não consegue abrir link dessa forma. Então, ele, por exemplo, o page display não funciona com link dessa forma, ele vai funcionar com os elementos internos, então nós precisamos dos elementos internos lá. Eu vou colocar aqui, então, ó, 1, até lembrei, vou colocar 1 e 0, poderia colocar 1 e 2. Vou colocar 1 e 2 aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o nosso dashboard. Dashboard. O URL vai ser page principal. Quem que é o pai? 1 e 1. 1 e 1 vai ficar definido como sidebar. Então, ele é o primeiro nível, vamos dizer assim, ele é a barra, né, que vai ter os itens. Todo mundo que o pai for 1 e 1, ele vai montar no primeiro nível. Por isso que eu estou colocando 1 e 2 aqui nesse cara, no dashboard. Ele vai ser o menu individual que vai só para essa página, não vai ter subnível. Eu vou definir, por exemplo, aqui o 2 para cadastros. Cadastros. Opa. Vai ser 2, 1, cadastros. URL não tem. O pai vai ser 1 e 1 também, ele vai estar na raiz. Vamos supor aqui, vamos colocar já bem aqui embaixo, ó, 2 e 2 vai ser o cadastro de menus, vamos por assim. Vou colocar só menus que já vai estar no subnível, vai ser page menu. Quem que é o pai do page menu? Ele vai ser um subnível do cadastro, então o pai vai ser o 2, 1, que é esse cara aqui. Então, todo mundo que o pai for 2, 1, ele vai montar aqui dentro. Se esse menu fosse ter um outro subnível, bastaria eu colocar 2, 2 como pai, ele entraria embaixo desse, e assim por diante. Então, eu vou colocar 2, 3, vai ser usuários. Quem que é o pai? É o cadastro, então o pai vai ser URL. Vou colocar aqui page, table, usuários. Vai ser 2 e 1. Beleza, por enquanto isso daqui já vai dar para a gente testar lá. Mais para frente a gente pode dar uma olhada nesse conceito de menu. Eu tenho no blogzinho lá um conteúdo também simples, mostrando como criar ele, eu já tinha deixado disponível para usar. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Procedures. Então vamos lá, Procedure monta menu. Deixa ele sincronizar. Bom, a estrutura do menu, ela não é muito complexa. Para a gente não perder aqui muito tempo, deixa eu só abrir aqui, cadê o template? Acho que é esse aqui.
HTML, documentos. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Acho que é esse aqui, se eu não me engano. Esse aqui, ó. Então, beleza. A estrutura desse menu, ela é uma lista HTML. Então, aqui, ó, nós temos a aplicação do dashboard, ó. Ele é uma lista, então ele abre a tag LI e fecha LI. Se eu vou ter um subnível dentro, eu abro uma tag UL e fecho a UL. É basicamente isso. Então a gente precisa criar o quê? Criar a procedure que ela concatene esse HTML para cada item do nosso menu, substitua o valor aqui do nome. E o que ele não tem aqui? Ele não tem a gente não conseguiria colocar aqui o page display dessa forma, porque ele trata diretamente HTML. Ó. Uma observação importante, se a gente estivesse trabalhando com AWP, aí a gente conseguiria, simplesmente bastaria colocar aqui o nome da página AWP que funcionaria. Agora, se eu colocar, por exemplo, ali naquela estrutura, o nome da página, ele não vai achar, não vai funcionar. Ele vai dar um erro, porque as páginas dinâmicas não são carregadas dessa forma, né? Ela não tem um endereço. Esse endereço ele cria cada seção. Foi até nós chegamos a comentar isso daí. Acho que foi ontem, né? Então, beleza. Ó. Para resumir, eu vou pegar aqui a estrutura para a gente não perder tanto tempo. Só mais um segundinho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, nós não precisamos mais disso aqui. Eu vou jogar a procedure que eu já tenho aqui pronta, ó. Bom, como a nossa estrutura ela é recursiva, quando a gente pede para ele montar essa estrutura, a gente precisa passar o quê? A gente precisa começar de um ponto inicial. O ponto inicial vai ser o quê? O menu raiz. O menu raiz que nós vamos adotar vai ser 1 e 1. Esse é o pai. É o principal, né? Vamos dizer assim, seria a barra de menu, 1 e 1. Não tem nada antes dele, só depois. Então, a ideia aqui é o quê? Eu preciso chamar o monta menu, falar assim, monta para mim o menu, os itens que são filhos do menu 1, ID1 e item 1. Aí ele vai listar todos os itens que estão na nossa tabela, cujo pai é 1 e o pai item é 1. Então, serão todos os nossos itens primários, vamos dizer assim. A cada item que ele incluir, ele vai verificar, tem filho nesse menu? Tem. Então, eu chamo a procedure pedindo para ele montar a string dos filhos. E assim ele vai assim por diante, recursivamente, enquanto tiver níveis, ele vai montando e vai criando essa string. Então, aqui eu vou criar aqui os parâmetros. Eu vou criar com o mesmo nome que está ali, ó, PRID pai, PRID item e deixa eu ver aqui deixa
Tinha uma outra URL, acho que eu não estou usando aqui mais, então não vou nem precisar criar ela. Beleza. Essa aqui eu criei o quê, ó? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem tranquila o que essa procedure faz, ó. Essa rotina aqui, ela monta aquela estrutura de menu todinha. O que nós precisamos saber para seguir, seguindo a documentação, a gente precisa dessa estrutura aqui, que é muito simples, cada item é uma lista, ele cria aqui, ó, as propriedades de cada item, né, com o dashboard, aplica as classes, o ícone, que é isso aqui, ó, navigation button ícone, aqui a referência, né, do link. Enfim, então é só isso. Se eu colocasse um monte desse aqui, um embaixo do outro lá, ele montaria para mim. Eu poderia falar assim, para cada item cria isso aqui, aí coloca o nome meu do ícone que está na tabela e depois concatena isso. Porém, o que faltou aqui? Faltou quando tem subnível, né, que é o L, que abre o item da lista. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tive um inconveniente no fechamento das tags, então eu precisava saber bem no começo se esse menu tem filho ou não. Porque se ele tem filho, eu preciso tratar aqui, ó, como é que eu vou abrir cada item, e eu preciso fechar ele depois que ele chamar novamente a procedure para montar o filho. Ó. Quando tem filho, ele monta. Aí depois que ele monta, eu preciso fechar as tags aqui. Vocês vão entender mais para frente um pouquinho. Então, o que eu faço? Eu chamo o monta menu e passo para ele o quê? Eu quero que ele comece do 0. Eu passo 1 e 1. Ele entra aqui. Eu verifico, tem filho esse menu? Tem. Então, se ele tem filho, o que eu preciso saber? A abertura das tags de lista, quando tem filho e quando não tem, são diferentes. Então, aqui, ó, quando tem filho, ela abre desse jeito. Eu preciso desse XN Openable aqui. Quando não tem filho, ele só abre uma lista simples. Não precisa daquilo lá. Tá? Beleza. O que é outra situação que eu preciso saber, que eu vi primeiro aqui? Ó? Eu preciso saber se ele é um menu raiz, ó, primeiro nível. Se ele é primeiro nível, e se tem filho, ele é uma situação. Se ele não é primeiro nível, ele vai abrir diferente também. O que muda se ele não é primeiro nível? O fechamento também. Tá? Esse aqui, cadê? Ó? Deixa eu só ver a diferença aqui dele. A lista, o href, o abre menu, tem o spam, eu acho que é esse XNE teste aqui, ó, que é a outra classe que ele precisava, que muda quando ele não é raiz e quando ele é um item. Ele muda o tipo do texto. Deixa eu pegar o dele aqui, que está com a fonte legal. Então, como pode ver, ó, ele muda até, é diferente, né? Esse aqui, ele já, por padrão, ele é branco, né? E lá dentro ele é um pouquinho menor a fonte e a cor é um pouquinho diferente, né? Ele usa classe diferente. Então, a tag para um item do menu é diferente de um item que é raiz. Olha lá, ele usa esse XN text aqui. Ele dá outro tamanho, né? Então, são as propriedades do texto, da configuração do texto para definir a aparência. Então, isso que muda. Então, eu preciso saber o quê? Que, basicamente, ele muda quando o menu é raiz e quando o menu não é da raiz. É diferente a abertura. Eu preciso saber se ele tem filho, porque se ele tem filho, eu só abro. Aí, depois que eu adiciono os filhos lá embaixo, eu fecho. Tá? Então, por isso que eu preciso saber antes se eu tenho filho. Porque se eu chegar aqui, chegar lá embaixo e ver, tem filho esse menu? Tem. Eu preciso voltar e alterar a forma com que eu abri a tag. Porque senão ele não vai abrir e fechar corretamente. Então, por isso eu precisava saber. Deixa eu pegar... Eu fiz uma
essa funçãozinha aqui, menu tem filho 1, vamos acertar o nome dela e vamos criar essa procedure. Ilane, você chegou a fazer controle de permissão no teu sistema? Não entendi. Você chegou a fazer controle de permissão no teu sistema? Nesses daqui, bem simples, nada dinâmico. Eu fico imaginando você com mais uma condição aí de mostrar ou não. Ah, sim, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos fazer isso aí mais para frente. Na verdade, assim, eu criei essa estrutura porque eu já usava essa estrutura para aplicar o controle de permissão de outros sistemas que nós já tínhamos feito, né? Eu comecei a usar isso aqui no Genex. E aí, quando você tem um menu dessa forma, você pode criar um controle de permissão por grupo de usuário, por nível de papéis e vincular o menu, né? Aí fica tranquilo, você pode mostrar e ocultar quando quiser. Assim eu concordo. Agora, as tags é que me preocupa, né? Porque a lógica baseada se o cara tem permissão vai mudar aí, né? Na verdade, você pode verificar antes, né? Antes de você montar as tags, você verifica. Esse item do menu, ele tem permissão? Não, então ele nem entra. Aí você pula para o próximo. Vamos supor que ele tenha filho, né? E um dos filhos não aparece. Tá bom, ele já montou, não teria problema. Não, o filho vai ser interessante entender esse menu, porque o filho é um item. Cada item é igual, né? Vamos dizer assim. Então, se ele não vai ter... Se abriu esse menu, por exemplo, ele tem filho, vamos supor. Ele vai abrir e esperar o fechamento. Chegou no filho, se não adicionou porque não tem permissão, ele vai fechar embaixo do mesmo jeito. Ele vai ficar entendi. sem o item. Entendi. Então, vazio, né? chega tranquilo. Deixa eu ver aqui. Where menu. Eu vou criar aqui a funçãozinha. Eu fiz um contadorzinho simples aqui, depois a gente pode melhorar ele. ID igual mais, acho que acho que aqui eu não tenho esse camarada aqui. Pai ID mais de menu pai item igual a item ID. Nossa. Que faltou mais aqui. Beleza, só vou fazer um for each aqui no menu. E aqui a gente dá o result aqui. CNT. Então aqui ele só vai varrer a tabela de menu pelo pai e pai item e ver se ele tem algum. Se ele tiver algum, ele abandona. Aqui, ó, eu posso... eu vou deixar assim mesmo, que eu poderia pôr um return aqui. Se ele entrou aqui nesse item aqui, porque eu já tenho um, eu só preciso saber se tem um. Eu podia dar o result aqui e sair fora. Fazer isso com HIT first lá, com uma query também, né? Com várias opções. Como assim é uma tabelinha bem pequena, eu vou deixar assim. Quando é contador dessa forma, eu costumo usar o SQL Query logo direto. Beleza, vamos lá. Então, nós já temos cadê? Monta menu. Então, nós temos já o... Está errado aqui, menu ID.
Menu. Aqui é o item. Agora não lembro qual que era. Deixa eu olhar aqui qual que eu usei. Menu Ind. Acho que nos faltou um índice aqui. Nos faltou um índice. Vamos criar esse cara. Tá aberto aqui. Tá aberto. Eu tenho um menu aqui, mas não é esse cara. O menu ID e o menu item. Acho que ele só está com o nome diferente. Vamos usar isso aqui mesmo. Beleza. Menu PyD. Por que ele não está aceitando esse cara que está dando erro aqui? Menu PyD. Não tem o underline, não. Tá diferente. Ficou igualzinho a estrutura aqui. Beleza, mas agora acho que tá certo. Então tá, então nós já temos pronto aqui verificamos se tem filho ou não. Ele já verifica se é raiz ou se não é. Se o pai for 1 e o pai item for 1, ele é raiz. Se não for, ele trata como se não é raiz, faz a verificação se tem o filho ou se não tem. E eu estava aqui, ó, eu já estava concatenando isso direto na variável do menu. Ó. Como aqui eu não posso usar aqui dentro, porque ele perde um valor, eu vou deixar essa variável aqui, eu vou usar essa aqui mesmo, ó, VR menu. Vamos jogar direto dentro dela. Aqui, direto dentro dela. Beleza. O que é esse ícone aqui? A gente não tem também. Tá, ele dá um string build, menu. Opa, peraí só um pouquinho, porque o ícone nós temos sim. Faltou na nossa tabela lá o ícone. Vamos criar essa tabela porque ela vai fazer falta. O ícone também é dinâmico, então quando a gente cadastra o item, a gente coloca lá o nome, o URL e o ícone, né, para ficar legal a gente poder definir dinamicamente também. Vamos voltar aqui, vamos inserir o ícone. O ícone aqui, acho que coloquei um text 30. Acho que tá bom. Beleza, eu vou aproveitar. Não vou mostrar ainda, não. Eu ia mostrar aqui já o Apex, mas senão não vai dar tempo de eu concluir esse raciocínio aqui. Então, eu vou criar na mão mesmo. Aqui nas próximas tabelas a gente usa ele. Eu vou criar o ícone aqui na mão direto. É mais rápido. Opa, estou na tabela errada até, né? Beleza, ícone. Criar aqui um varchar 30. Beleza. Então, o nosso ícone está lá.
Beleza, ó, então nossa procedure monta menu, recebe os parâmetros, verifica se ele varre, né, de acordo com o parâmetro que veio, cujo pai e item vieram nos parâmetros. Ele verifica se o menu é raiz, faz o tratamento, verifica se tem filho ou não, faz o tratamento, monta a estrutura do HTML. Aqui nesse... Agora aceitou, beleza. Aqui nesse momento, ó, ele concatena a string aqui, usando o string build, é o que ele montou de cima até aqui, mais o menu URL, o menu título e o menu ícone. Aonde que eu passei isso? Eu passei aqui dentro, ó. Ó, parâmetro 1, que é o nome da página, o parâmetro 2 que ficou ali e o parâmetro 3. Nesse caso aqui eu fiz invertido aqui porque eu ajustei isso depois. Então eu tinha só 1 e o 2, acabei colocando 3 e aí ele não ficou certinho na ordem. Mas enfim, não importa, eu passando 1, 2 e 3 ele encaixa corretamente ali. Então ele recebe aqui o nome da página, que é uma função JavaScript que executa. Ele recebe aqui o ícone, que está nesse span, começa com FA. E ele recebe aqui o título do menu, que aparece lá, o dashboard, cadastro, clientes, menu, enfim. Montou aqui, concatenou na nossa variável lá. Ele verifica, teve filho? Teve. Então ele vai fazer o que primeiro? Ele vai adicionar os filhos. Esse cara aqui não existe, ó. Mais. Ele adiciona os filhos. Depois que ele adicionar os filhos, ele fecha as tags. Por isso que nós verificamos lá em cima, se tem o filho ou não, porque se não tem, não precisa desse fechamento, ele acaba aqui. Se tem o filho, antes dele fechar as tags da lista, né, do item da lista e da lista, ele precisa inserir os filhos no meio, né? Então, por isso que eu precisei fazer isso. E eu fiz aqui por quê? Porque se eu deixasse para chegar aqui para verificar se tem filho antes de montar as strings ali, ele não ia montar corretamente. Beleza, a princípio talvez possa parecer um pouquinho complicado, mas eu acho que até não, né? Pode ver que a estrutura do menu mesmo, a estrutura HTML, estrutura de lista, é muito pequena, ó. Ele tem pequenas diferenças, na verdade, né? Se não tivesse aqui, por exemplo, subníveis, ou se não tivesse a questão dele usar fonte diferente para o item raiz e para o item normal, seria só isso aqui, ó. São 6 linhas, a gente define a estrutura do menu. Aí você precisa analisar o quê? Só a forma de você concatenar isso com seus elementos, né? Então, beleza, vamos fazer um teste disso aqui. No final, se teve inclusão do menu, deixa eu ver que retorna se teve inclusão do menu aqui, ou se não teve nenhum para o pai, passando por parâmetro. Aqui ele retorna se tinha menu ou não. Tinha algum item, né? Vamos dizer assim. Então, vamos voltar aqui na nosso template. A princípio não faltou nada. Aqui nós vamos ter que antes... Nós vamos ter que fazer um tratamento posteriormente aí. A princípio eu nem fiz o meu projeto, porque eu faço login, ele carrega e fica, né? Então depois que está logado, ele não altera mais essa estrutura. Então assim, é um inconveniente que eu achei, não é difícil de tratar, de repente a gente vai tratar isso aí mais para frente, mas... a princípio também, se tem uma mudança por exemplo, nível de permissão que mude a estrutura do menu, o cara seria obrigado a fazer o logoff e logar de novo. Acho que não tem nada de muito crítico nisso, né? Então eu faço assim, ó. Se a estrutura está zerada, não mexemos. Se não foi
montado o menu ainda. Montamos agora. Então, faço assim, ó. If, qual que é a variável? Br menu. Se ela for igual a nada, então eu faço assim. PRC monta menu. Começa por onde? Pelo 1, pelo 1. Eu quero todos os filhos do menu raiz, que é 1 e 1. Isso aqui ele vai popular a variável ali já. Como é uma variável global, né, uma variável pública, ele vai popular ela. Nesse caso aqui, para evitar lixo e evitar alguma coisa, eu vou tirar ela daqui. Acho que até poderia fazer com todos, só para forçar aqui, igual a nada. Não tem problema nenhum, não, tudo string. Vamos testar aqui, vamos dar uma olhada, ver o que ele fez. O que ele vai fazer, né? Ó, tivemos um erro aqui. Vamos ver se a gente descobre o que entrar. Você colocou dados nos ícones lá no banco? Hã? Ele informou os ícones no banco? Não, mas não é esse o... Ele não deu algum problema aqui nas nossas variáveis. Ah, ele mudou tudo o nome das variáveis, ó. Essa jossa. Não lembro daqui, até uma... Não, uns Description parâmetros. no projeto. Projeto description. Aí você tem lá options, eu acho que é options, Salimba. O Indev é fácil. Advance, vem Advance. SC. Generator, não tem. Não é aqui. Vai lá em Project, então, lá no começo. Vê se não é lá. Não é aqui, não, aqui é das configurações, né? No Indev é aí, mas no Web eu nunca vi. Eu acho aqui, depois te falo. Depois a gente olha. Eu queria desabilitar esse tratamento aí que ele fica... Vilane, queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, lá naquela tabela onde você digita a senha, nome de usuário e senha, lá no início, lá na definição Aqui, das login. variáveis, isso. Você colocou lá as variáveis, foi o valor 1, depois o edit login. Esse valor do código do usuário aí, como é o código 1, você está pegando de alguma tabela para Não, trazer o nome, né? não. Eu só tô colocando um valor qualquer aqui por enquanto. Ah, tá. Não é porque lá ele entra ele já traz no usuário 1, né? Já traz o nome, né? Por isso que é a dúvida aí. Vai lá. É, Eu não o, vi. Description, Project Description, Options. o nome ele tá trazendo esse que eu digito mesmo. Não tá pegando da tabela, não. Eu peguei do próprio edit ali. Acabei que eu matei aqui. Espera aí que a gente volta ali já. Deixa eu criar esse. Olha lá, ó. Eu, na verdade, assim, para ficar dinâmico, ele tá pegando o valor que tá digitado aqui, ó. No edit, ó. Olha lá, o edit login, ó. Depois que tiver pronta a nossa tabela de usuário, aí nós vamos criar a funçãozinha de autenticação, vamos pegar de lá. Aí lá nós vamos ter a foto, vai ter tudo isso, ele vai carregar do cadastro mesmo. Certo. Vilani, vai lá no Project Description lá. Não precisa mais. Vamos lá. Desabilitar esse trem chato. Options, primeira opção. Automatic Prefix, variável, primeira opção. Beleza. Pronto. Eu gosto de colocar do meu jeito, pô. Putz, o que eu fiz aqui, hein? Vou bagunçar tudo. Vamos ver como que ele vai exportar agora. Se tudo deu certo. Aí.
vontade de descobrir porque que esse troço para. Não tem problema tu não ter colocado os ícones na tabela, né? Não, não tem problema. Ele vai ficar sem ícone, talvez deforme alguma coisa no texto, mas não é o... Ele pelo menos tem que montar já, né? Vamos lá, deu um erro aqui. Monta menu, menu ID, menu item. Consiste descript, ele não achou. Linha 21. Ele deu erro no índice. Esse cara aqui, ó. Ah, ele não existe na tabela, né? Não, tá, existe, você usou o mesmo. Ele deveria existir, ele estava com... Mas você não, quando você estava fazendo ele, você não lembrava se era isso mesmo. Faltou um ponto lá, menu ponto. Deixa eu ver. Underline. Não, ali ele até aceitou. Aqui que Só ele confere no outro projeto lá, o menu ser o mesmo. não, lá é o mesmo, mas só está com outro nome. Acho que é esse aqui, ó. Menu ID, menu item. Aí ele está aqui. Está criado. Menu ID, menu ID, menu item. Menu é esse mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Ele já tinha esse índice, inclusive. Na verdade, ele já estava certo. Quando eu criei a estrutura, ele já criou, porque ele já estava definido aqui, ó. Deixa eu ver se faltou algum outro índice ali que eu usei, mas eu acho que não. Vamos ver o menu ID mais o menu item. Tá, isso aqui. Realmente ele não estava igual, não. Cadê o meu salvar daqui? O que eu fiz com ele, cara? Então nós vamos ter que atualizar lá mesmo. Bom, como ele não faz aqui igual eu vou pegar. Deixa eu ver se eu consigo criar só o do menu. Se bem que não vai adiantar, né? Que É mais justo... fácil mudar lá no SQL Server rapidinho. Deixa eu deixar aqui copiado logo. Bom, pelo menos ele aceitou mudar, né? Vamos ver se ele já vai entender se é só isso que ele cria de... Tá aberto aqui que não tá. Alguma coisa bloqueando meu. Ué. Travou, meu. O projeto não quer mexer. Alt Tab aí, que deve ter alguma coisa, uma mensagem. Pois é, não tá achando nenhuma mensagem. Cadê? Pior que não tem nenhuma mensagem. Formato C2 pontos. Oxi. Está travado alguma coisa. Ele está travado mesmo. Coisa do WebDev. Oh, eu tenho medo Ou disso aqui. melhor do Windows, né? Hã? Ou melhor do Windows. Pois é. Eu tô com medo dele corromper o projeto agora, mas vamos ter que fazer isso, tem jeito.
ver, vamos torcer. Tô abrindo aqui, já está no outro monitor. Bom, corromper não corrompeu, não. Vamos executar de novo para ver. Vamos lá, ele tornou a dar o erro aqui. Trigger, menu, file, ID, item não existe em menu. ID. Eu acho que ele não montou, ó, é outro índice. Pera lá, não vou perder tempo com esse cara, mas não. Muita moagem. Deixa eu pegar logo a estrutura e sincronizar lá aqui, porque só 4 registros não tem problema. Ups. Beleza. Ó, ele tá com um PyD aqui que ele não tá achando ainda. Eu não sei que PyD que é esse. Menu PyD, tá certo aqui que tá errado. Menu não é menu Py underline D não, pô, é menu PyD tudo junto. Menu PyD e o item. É isso aqui, ó. Cara, não presta atenção na mensagem e não piora. Beleza, executou. Então vamos lá. Vamos colocar uns registros rapidinho aqui. Então nós temos o menu, colocar 1, 0, que vai ser o dashboard. URL. Quando você monta, não está pedindo 1,0, está pedindo 1,1 lá. Não, ali vai ser 0 mesmo. E aqui vou deixar sem nada. Lá o dashboard vai ser 0 mesmo. O Py e o item Py que é 1. Aí eu vou criar o 2.1 que vai ser cadastros. Não vai ter link, né? O Py vai ser 1.1 também, porque está no mesmo lugar. Eu vou criar aqui 2 que vai ser o cadastro de menu. Aqui, menus. Vou deixar sem nada por enquanto. Quem que vai ser o Py? Vai ser o 2 e 1. Sem ícone também. Vou deixar esses 3 aí por enquanto. Ó, tivemos um outro, deve ter outro nome errado ali para baixo, ó. Olha lá, ó. PyD e o item PyD. Se não tiver mais nenhum Py daquele na string, ele vai dar certo agora. Beleza, ó. Montou o dashboard, cadastro, os menus. Como eu não passei o ícone, ó, ficou um espaço em branco do lado, mas ele montou. Beleza. Dashboard vem para... não tem link.
Bom, enfim, a questão não é complicado, né, você montar. Eu acho que aqui deu para ter uma ideia de que, se você analisar bem com calma a estrutura HTML dos elementos, você consegue montar facinho. Nós temos aqui nada mais do que um loop, né, um for each. A gente está usando mais a lógica aqui de como montar o menu do que como usar o HTML em si. Você pode ver que tem muito pouco código HTML. Ó. Eu tenho uma condição com 6 linhas e uma condição com 4 linhas. Então, pode ver que é muito simples. Analisando a estrutura, você consegue fazer o que quiser daí. E é só abrir as tags, fechar e você pode montar com tanto que quiser. Eu vou colocar aqui só para finalizar. Nós já estamos estourados no horário um pouquinho. Eu vou pegar um menu aqui, um ícone aqui. Ó, esse aqui. Ups. Esse FA não precisa. Eu vou mostrar lá para vocês depois, porque eu já tenho. Lá já tem na nossa string HTML. Então, o íconezinho do usuário. Vamos colocar aqui para o cadastro esse aqui, ó, das páginas. FA Files. Files com o ozinho no final. E do menu, vamos pegar mais um aqui. Vou pegar esse task aqui. Beleza. Beleza. Tá com os ícones agora, ó, bonitinho. Tranquilo, né? Então, De bola. Daí para frente a gente vai criar funções desse tipo e vamos, na próxima aula, nós vamos criar a função para botar esse menu para funcionar. Ele funcionando, aí nós vamos pegar aí uma aula, 2 aulas para fazer as nossas telas, né, de consulta e cadastro para a gente poder dar andamento, que daí para frente a gente já vai ter a estrutura básica aqui funcionando. Eu só vou definir aqui, eu não sei antes, porque, como vocês perceberam, deve estar notando, quando a gente aplica esse template aí, a gente tem muita coisa para fazer. Então, antes de você tocar seu projeto, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que ainda é capaz da gente criar mais um template, que vai ser o formulário, para a gente usar ele padrão na montagem do restante. E aí depois a gente volta no cadastro do menu para fazer o cadastro do menu já na produção aí, para a gente usar ele, né? Porque sem o menu a gente não consegue navegar no projeto para teste. E sem montar esses elementos primeiro, você não tem um resultado direito para ver na prática, né? Então vamos montar o máximo que der, que eu acredito que mais a função do menu e mais o template, aí já fica tranquilo para a gente começar a montar os formulários. Vamos abrir para as dúvidas aí. Pode mandar bala, pessoal. Sugestão, dúvida, alguma observação? Moleza. O Vilani, o único problema que eu tô assim confuso, né? Colocar, por exemplo, eu vou colocar o template, aí eu vou criar qual que é a parte do template, o lugar que eu vou colocar, sabe? Se é lá no o code lá, sabe? Da página. Então, às vezes você cria um componente e coloca nele, aonde que tem que colocar. Isso é o que tá me confundindo, mas o resto parece estar indo tranquilo. Entendi, mas fala para mim assim, especificamente, qual parte de hoje, por exemplo, qual item que você não entendeu aonde que ele está inserindo? Não, hoje foi tranquilo, mas eu falo assim, nas primeiras aulas, na montagem aqui do template, onde que você colocou, por exemplo, essa página principal aqui, né? Se coloca lá no zones, na página, sabe? O lugar que vai aquela cópia do HTML, onde você coloca ele, insere lá no web.
É No só, WebDev. aí que eu fiquei meio confuso aí, não entendi muito bem. Na hora que eu vou procurar alguma coisa, eu não sei nem onde está. Entendi. Bom, essa parte aí, a gente pode dar uma revisada rápida nisso aí, mas assim, o nosso template, tudo, a estrutura básica do Atlante, ele está dentro do template da página, certo? O código HTML que monta isso está no zoneamento. Ele está inserido antes e depois de criar a zona, tá? Não é na página. Aqui na página só fica aquelas referências, CSS, JavaScript, MP3, enfim. As referências ficam aqui, no description, lá no advanced, ó. Ele insere aonde? No header da página e no final da página, aquelas referências, ó. MP3, JavaScript. Agora, o conteúdo que forma, que cria esse design, ele está aqui no zoning. Nós criamos aquele zoneamento, ó, depois você pode fazer uma revisão nessa parte, criamos uma zona, porque toda página que utilizar esse template, ela vai criar essa divisão na página, entendeu? Esse divisionamento que a gente chama. E aí o WebDev, antes de inserir isso na página, que ocupa a página inteira, ele insere o conteúdo HTML que monta a nossa estrutura, antes e depois. Antes é o quê? Aí você volta lá naquelas primeiras aulas, que tem a estrutura, que nós vimos a estrutura do Atlante, que tem o page container, que tem o sidebar, que tem o page content, né, o conteúdo da página, o content wrap. Você volta e dá uma olhada. E qualquer coisa, assim, eu recomendo dar uma olhada com calma na documentação do Atlante, nesse arquivinho que eu abri ali, ó, que está lá dentro, tem o content, que aí por aqui, ó, você tem uma visualização melhor do que nós fizemos. Nós fizemos isso, na verdade, ó. Não é nada mais do que isso. Só que nós estamos incrementando elementos dentro dessas áreas. Mas o principal são esses três divisionamentos aqui. O container, o sidebar, que é o menu, e o content. Vilani, posso sugerir para quem está com a dúvida ver o curso daquele que eu passei o link, que lá mostra uma imagem de um quadrado explicando que em cima tem cabeçalho, que no lado tem a barra, que no meio tem o conteúdo, embaixo tem o folder. Ele explica, tem uma imagem que explica e faz referência ao código, o que é cada área dessa no código. E fica mais fácil de entender. Márcio, teve um cara aí que falou que ia mostrar, que ia fazer um desenho desse aí para mostrar para o pessoal, mas acho que não deu, né? Então, assim, eu não tive nem tempo de falar com ele ainda, mas ele me passou a ferramenta aqui, eu até dei uma olhada por cima, mas faltou um pouco de tempo para entender bem. Aquele curso lá tem uma aula que explica certinho o que é cada área dessa e fica fácil de entender. O problema não é esse, o problema é onde colocar essa codificação HTML e qual o lugar, você entendeu? Se é no template, se é no zone, se é na... Não, mas é porque é isso que eu estou falando para você. Com aquela base lá, você entende que o InDev lá no page vai fazer o que vem antes do body, antes do corpo. Aí você vai conseguir entender isso. É isso que fica claro a partir do momento que você faz aquele cursinho rápido lá. O page é antes do body. Abre o HTML para ele ver ali. Abre essa parte aqui, Jamir, você tem que decorar o seguinte: o template, as definições que a gente insere no template, ele aplica a todas as páginas. Então, não sei se você conseguiu pegar bem esse conceito. Ó. Sim, sei. Aqui, o que a gente coloca no before e o que a gente coloca no after, ele vai criar como nós criamos esse zoneamento, né? Atente-se que nós criamos esse zoneamento, ele não tinha. Ele era uma página comum que quando ele gera o HTML, ele ia gerar o head, a tag HTML e o body e só. Nós criamos o quê? Um divisionamento dentro dele, criamos essa div. E antes do WebDev criar esse controle, porque esse div é um controle do WebDev, isso é importante para você entender. Não é simplesmente uma div que nem nós estamos olhando aqui, tá? Ele apesar dele gerar o código, ele identifica isso como um elemento do WebDev. Então, o que nós falamos aqui?
Sempre é no zoneamento, porque você não tem na página acesso a isso. Você tem acesso a isso no zoneamento, no WebDev. Nós falamos que antes dele criar essa zona que ocupa toda a área da página, a gente quer que ele insere a estrutura HTML. Antes e depois, de forma que quando ele criar a página, ele vai criar uma página com essa estrutura aqui, ó. Com isso aqui, aquela div que é o controle do WebDev aqui dentro, e depois ele fecha. Isso vai fazer o quê? Com as referências adequadas que nós fizemos, ele vai assumir a aparência que nós queremos, ó, que é essa. Conseguiu entender melhor um pouco? Né? Entendi. Porque eu estava querendo colocar aquele código lá e não estava achando o before, né? Eu não sabia onde ficava o before e onde ficava o end lá, né? O after, né? O end está na página. O after. Isso. Então é isso. Então você começa a abertura da página, do page, né? No before e depois no after, né? Você fecha lá. E exatamente. O componente que você coloca aí seria programado aí no Zone, no próprio componente que você colocar. Um botão, alguma coisa, se você quiser mudar a aparência dele, você coloca o HTML nele, não é isso? Exatamente, você pode editar o HTML. A partir do momento que nós referenciamos as classes aqui, a gente pode usar qualquer propriedade delas. O único inconveniente que pode acontecer, que a gente tem que se atentar, é que nem eu expliquei no começo da aula, que a fonte não tinha ficado igualzinha o daqui, ó, tá vendo? Certo. E ó, pode ver agora que como ele montou posteriormente, tá vendo que a fonte já ficou legal? Não sei se vocês não notaram isso, provavelmente. Eu notei, tá diferente do meu aqui, que eu não... O que acontece aqui? Como ele montou HTML antes com a referência, ele não aplicou porque não tinha os elementos. Quando nós inserimos o elemento, ele assumiu a propriedade de fato, que é a classe do Atlante, que o Atlante usa. Aí ficou com a aparência igualzinha. Tá? Eu vou tentar, Jambir, eu vou tentar para a semana que vem. Eu dei uma olhada no material que o Machado mandou, mas eu não tive tempo para estudar um pouco a ferramenta e acabei não fazendo. Mas eu vou fazer uma ilustração à parte, eu vou subir para o material, eu aviso vocês, sobre essa estrutura WebDev e o Atlante, os recursos externos. Legal. Aí dá para ter uma visão melhor, até acho que vai ficar mais tranquilo. Eu acho que é o mais importante, é entender onde vai colocar as coisas aí, né? Sabe? Porque o resto da estrutura, essas coisas, a gente já é mais fácil de entender, porque tem muito material na internet, né, para entender. Agora, o problema é onde colocar no WebDev, porque no WebDev são poucas pessoas que entendem, né? Quem está acostumado a usar e trabalhar. Exatamente. Se eu tenho buscado mais coisas, eu fiz até algo interessante ontem. Eu consegui integrar, por exemplo, uns recursos PHP dentro de um projeto desse. Então, por exemplo, eu queria enviar um e-mail e o do WebDev está dando alguns problemas. Eu não consegui contornar os problemas do WebDev e ele permite tranquilamente eu conseguir utilizar o PHP Mailer aqui dentro, facinho. Então, o WebDev permite... Você só jogou o código PHP dentro do HTML? Não é bem isso. Eu tenho o projeto PHP, o PHP Mailer com as classes, né? E os arquivos PHP, e eu consigo invocar eles daqui de dentro, entendeu? Nossa, eu passo parâmetro para eles do nome, o endereço de e-mail, ele dispara o e-mail lá. Então, nós estamos fazendo alguns testes porque a gente quer fazer um mail mais, vamos dizer assim, mais livre, né? E eu notei que os do PHP, os newsletters deles, né, são fantásticos, são muito rápidos e o do WebDev não tá legal, cara. Então, o legal dessa ferramenta é isso, né, Vilani? Porque você não fica preso. A ferramenta não faz, não tem recurso, então pronto, o cliente perde, né? Agora, quando não tem recurso, quando não é, o recurso é insuficiente, você tem a possibilidade de usar uma ferramenta de terceiro, né, e integrar, né, o próprio código, não, ou mesmo pegar na internet, que é
mais livre, às vezes a pessoa disponibiliza, então facilita demais. Isso que eu gostei da ferramenta, né? É exatamente isso. Eu lembro que quando eu comecei a usar, por exemplo, eu desisti no início, porque eu estava começando a aprender e eu precisava o quê? Por exemplo, eu consegui criar um menu desse aqui, ó. Eu tinha criado um menu, só que eu não conseguia chamar a página por aqui, porque isso aqui não funciona. Entendeu? Só se eu usasse o AWP. Eu não queria trabalhar com o AWP, porque eu queria usar os recursos totais do WebDev, que eu estava aprendendo, né? Então, não podia. E no grupo não tinha ninguém que tinha feito. Pessoal até que era mais experiente, nunca tinha ouvido falar e, a princípio, ficou impossível, né? Não dava. Mas, na verdade, eu notei que, assim, pouca gente buscou no WebDev ir além dele, né? Integrar realmente os recursos que ele tem, porque na verdade ele oferece recursos justamente para isso. É que aí a gente acaba ficando preso só ao que ele faz e aí você não avança nesse ponto, né? Isso. Beleza. Alguém tem alguma dúvida em relação a hoje? Ficou de ontem, né? Abre aí o Bootstrap, o Atlante normal, o HTML do Atlante normal lá. Só para te mostrar uma coisa e você acha a resposta e depois passa para gente. Deixa eu ver aqui que eu já esqueci até tudo que tinha. Eu fiquei mexendo no... Não, é só aquele... Eu vou te mostrar aí. Lá no template... HTML, index. Vamos supor que você queira fazer no WebDev uma página assim, ó. Rola ela para baixo. Olha quanta coisa tem agarrado nela. Não é. Cadê? Por que a tua é diferente da nossa? Não sei se eu tenho mais. Tem um... Deixa eu ver aqui. Pages, não. É no dashboard. Você está no dashboard. Desculpa. Falha minha. Como é que é o nome daquele outro template que você passou? O USB Admin? Tem, na verdade. Se tu for em, acho que Pages. Admin. Vai no admin do Index. No UAdmin? Isso. Não, mas no próprio, acho que aqui tem, acho que no formulário. Tá, se tu achar o admin aí, tá. Não, admin que eu tô falando é aquele SB admin, aquele outro template que você passou pra gente. Eu sei, eu acho que foi... Não, mas pode voltar lá no Atlante, deixa eu só pegar aqui qualquer formulário, layout, formulário, deixa eu ver se é isso, elementos. Eu não sei se eu passei esse. Tá, Tenta ver. Volta lá no Atlante. No Atlante. Tá. Atlante, formulário, elementos. Embaixo. Opa. Formulário, elementos. Tá. Vamos supor que você tem, ó, é isso que eu tô falando, baixa aí. Tá vendo? Ele não é fixo. Aham. Ou seja, eu tenho, só que esses elementos que estão, eu entendo que se esses elementos forem fixos, eu vou colocando um embaixo do outro lá dentro do WebDev, sem problema nenhum. Mas e se eles forem dinâmicos? Ele, quando insere, geralmente ele ajusta, né? Você fala sem mandar inserir os controles em tempo de execução. Não isso, é porque assim, imagina uma grade embaixo da outra grade vai crescendo e essa barra lateral aqui, ela não pode ficar, o corpo tem que se moldar, né? Aham. Não, se ele vai aumentando, que nem tá aqui, né? Ele vai aumentando, que nem tá aqui. Mas nós dissemos que a página era ancorada pelo template. Ah, tá. Você fala porque senão ele não vai ficar parar, né? Ele não vai... essa barra aqui, né? Você disse. Eu acho que até esse... Não sei se tinha uma opção disso aqui que ele... Tá vendo, ó? É uma dessas opções aqui, na verdade. A página normal é assim. Ah, olha aí, ó, entendi. Tá?
Aí quando você, acho que é esse aqui, ó, set sidebar, ó. Ah, tá, ele para. O que acontece? Esse recurso, essa barra de rolagem, ela não é do browser, ela é do template. Essa barra de rolagem. Aí, se eu não me engano, eu acredito que não, ele faz o conteúdo dentro desse camarada aqui, ó, Content Wrap. Então, como ele já está dentro de todas as nossas páginas, a gente trabalhar com esse recurso do sidebar fixo aqui, aí ele vai estar desse jeito. Lá no WebDev a gente vai ver a página assim, dessa forma, vai colocando para baixo. Por exemplo, se fosse esse caso aqui, né? Sim, sim. Agora, se não fosse, se fosse um grid, que nem você falou, um looper da vida, e o looper, do nada, você manda dar uma carga, ele vem para baixo. Se é no WebDev normal, ele faz isso automaticamente, sua página esticaria desse jeito. Se o seu controle estiver dentro do Atlante, aí ele vai assumir esse comportamento aqui, ó. Então, ontem nós paramos justamente na hora que eu ia te mostrar que não faz isso. Entendi. Eu não fiz ainda aqui, mas nós vamos chegar, vamos ver se a gente faz um. Eu fiz aqui uma página, coloquei o componente table, né? Uhum. E aí o componente tem lá 200 linhas, só mostra 3 linhas, cara, que é o tamanho da página que está aberta. Entendi. Mas deixa para uma próxima aula aí de novo, se sobrar tempo. Mas ele cria no table a barra de rolagem? No table, sim, né? Eu acho que aí você tem que tirar ela, alguma coisa assim. Mas a hora que a gente criar os primeiros cadastros... Nós vamos fazer table, eu te lembro de fazer isso. Aí a gente chega. Tranquilo. Beleza, querem fazer mais alguma observação, mais alguma dúvida? Eu não fiz nada hoje, você manda o projeto, né? Só que Vou. não vou conseguir abrir. Não está conseguindo abrir? Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Lembra que eu mostrei que eu peguei teu projeto, tentei abrir e deu pau no WebDev? Mas vamos tentar de novo. De certo era alguma coisa naquele projeto, né? Talvez. Não sei. Que é o mínimo que a gente está trabalhando agora, mano. Isso daqui eu fiz, eu estava testando depois que eu vi a questão daqueles problemas que nós tivemos ontem, ó. Aí coloquei o efeitinho, ó, de ok. Só não funcionou direito aqui o efeito do erro. Acho que eu tirei do botão, ó. Mas eu fiz para mostrar hoje que eu coloquei a classe, né? Ele não aceitou ontem. Aí hoje ficou legal, tá vendo? Ele assumiu. Isso daqui é do Atlante lá, aquela propriedade de validação. Cadê o Atlante? Aqui. Você colocou a classe no componente, né? Isso, no componente do WebDev mesmo, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Sim, aqui... lembra? Aí você foi lá no label, lá no campo, no edit, e colocou a classe. Isso. Aí tá vendo que ficou a mesma cor, ó? O que eu usei lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Então a gente pode criar validações com esse efeito aqui, usando só esses recursos, as classes que estão prontas já dentro do CSS do Atlante. Não precisa ficar definindo, né? Você colocou só a classe lá, né? No componente, mais nada. Somente a classe. Legal. Aí ele assumiu legal. Aqui não ficou certinho, porque o certo era eu sair aqui da erro, no botão eu fiz, funcionou. Mas como eu só estava testando a classe depois que eu ajustei os arquivos, né? Que nós tivemos um problema, aí eu fiz para testar, deixei aqui só para mostrar lá o erro, tá vendo? Ó? Ele tá com um delay aqui de... Não tá certo quando ele sai do foco, quando que tem, quando que não tem que ele... Entendeu? É só isso que faltou. Mas aí é questão de ajuste, né? Quando estiver aplicando. Mas era mais para ver que dá para usar. Beleza, então. Galera. Bom final de semana para todo mundo aí. Segunda a gente retorna. Aí nós temos mais segunda e terça-feira com 1h30, né? Depois a gente retorna ao normal com 1 hora. Beleza? Beleza. Bom final de semana para todos aí também. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço.